Após um dia de uso, após ter recebido as chaves do automóvel, após a tradição do bem, não é mesmo? A entrega da coisa em si, eu fui observar que na porta do passageiro existia um risco de aproximadamente 1 centímetro ou 2 centímetros. Pergunto aos senhores, eu posso lá e reclamar de vício inibitório? Ô vizinha, vem aqui, olha, descobri que tem um defeitozinho aqui, ó, no automóvel, olha, ele tem um risco aqui, ó, de 2 centímetros. Meus amigos, eu posso reclamar de vício inibitório numa circunstância dessa? Resposta não. Tem que ter gravidade o defeito. Tem que ou impossibilitar o uso, claro, pode ser uma impossibilidade total, eventualmente uma impossibilidade parcial, ou eu tenho que o quê? Ou eu tenho que gerar uma onerosidade, né, considerável para o outro contratante. Um risquinho na porta não é algo absolutamente normal dentro de um veículo usado, né? Em cima da porta de um veículo usado, em cima de uma maçaneta, isso é um defeito absolutamente comum. Vejam, não é algo que impossibilita o uso ou reduz excessivamente o valor. Aliás, é difícil você encontrar, pelo menos em cidades grandes, um veículo que tem alguns anos de uso, né? No caso do meu vizinho, o veículo é de 2005, né? Que não tenha algum defeito na porta, algum risco na porta, na lataria, é praticamente impossível. Isso não gera um grande prejuízo ao adquirente, nem impossibilita o uso do bem. Ok? Próximo requisito, a pré-existência do defeito. Um requisito que muitos manuais de direito civil passam por cima, mas é um requisito que a gente precisa mencionar. Meus amigos, para que a pessoa possa reclamar por vício redibitório, o defeito deve ser anterior ao quê? À formalização do contrato. Como assim, professor? Quando a pessoa adquire o bem, celebra o contrato, o defeito já deveria existir. Então, veja no exemplo da minha vizinha. Quando eu comprei o veículo dela, o carro já estava com problema no motor? Com certeza. Nenhum carro vai fundir o motor de um segundo para o outro, de 5 quarteirões para cá é que surgiu o problema. O problema já era anterior. A minha vizinha ela achava que o automóvel não precisaria ser analisado nível de água, nível de óleo, nada disso. Tinha um vazamento de óleo, ela abandonou o vazamento de óleo. Quando ela me vendeu, observe, o defeito já existia no bem. Já estava lá. Ele apenas ficou o quê? Conhecido após eu ter andado determinado número de quadras, né? Determinada quilometragem. Pode ter sido 5 quadras, pode ter sido 1 quilômetro, pode ter sido 10 quilômetros, podem ter sido, meus amigos, sei lá, 5.000 quilômetros, 10 quilômetros, o motor fundiu. Eu tenho que averiguar. Espera aí, ó, o automóvel já veio com este defeito? Eu só posso reclamar de vício inibitório, preste atenção, se o defeito foi pré-existente. Professor, e se o defeito não decorreu, né, do uso da minha vizinha, mas sim do meu próprio uso, do uso do adquirente? Vejam, o defeito não será pré-existente nessa hipótese. Eu nada poderei reclamar. Então a minha vizinha conservava o automóvel perfeitamente. Só que daí eu, usando o automóvel, é que não observei nível de óleo, nada disso, e o automóvel veio a fundir. Eu posso reclamar da conduta da minha vizinha? Resposta não. Por quê? Porque o defeito foi posterior. Só peço que vocês tomem muito cuidado com um ponto aqui, ó. Uma coisa é o surgimento do defeito, a existência do defeito. Outra coisa distinta é o aparecimento do defeito. O defeito tem que surgir, ele tem que ser anterior ao quê? À aquisição do bem. Só que ele pode ser revelado após a aquisição do bem. Aliás, ele tem que ser revelado após a aquisição do bem para que eu possa reclamar por vício inibitório. Deu para entender? E por fim, qual que é o último requisito para a caracterização do vício inibitório? O último requisito para a caracterização do vício inibitório é que o defeito não pode ser congênere. Professor, o que significa isso? O defeito não pode ser congênere. Significa, meus amigos, que você não pode reclamar do defeito quando o defeito decorre do uso normal do bem. E eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu vou lá e resolvo comprar um automóvel usado. Mas não esse automóvel com essa baixíssima quilometragem que nós damos aqui de 10.000 quilômetros. Eu resolvo comprar um automóvel com pelo menos aí uns 100.000 quilômetros de uso. Compro o automóvel. Após andar com o automóvel mais uns 10.000 quilômetros, descubro a notícia de que deve ser trocada a bomba de combustível desse automóvel.
Meus amigos, eu posso reclamar de vício reribitório daquele que me vendeu o bem? Preste atenção, eu não estou adquirindo automóvel 0 km. O automóvel 0 km, se andasse 10 mil e tivesse que trocar a bomba de combustível, provavelmente tratava de erro, de um defeito mesmo do bem, de um vício reribitório. Agora, presta atenção, eu estou adquirindo automóvel com 100 mil quilômetros, ainda andei mais 10 mil, 110 mil quilômetros. Recebo a notícia que o automóvel está falhando, precisa trocar da bomba de combustível. Eu posso reclamar de um defeito desse? Resposta não. Compro um automóvel com 60, 70 mil quilômetros, tem que ser trocado os pneus do automóvel, posso reclamar de vício reribitório? Resposta não, meus amigos. Eu não posso reclamar de vício reribitório quando o defeito diz respeito ao uso normal do bem. Comprei um automóvel com 150 mil quilômetros, né? Hoje em dia um automóvel chega a 150 mil, 200 mil quilômetros, sem precisar fazer o motor, mas comprei com 200 mil quilômetros o automóvel, andei mais 10 mil, pô, precisou ser feita a retífica, posso reclamar de vício reribitório? Pelo amor de Deus, não. Eu só posso reclamar quando o defeito não é congênere. Ficou bem claro? Esses são os requisitos para que eu possa reclamar, né, esteja caracterizado o vício reribitório, e claro, para que eu possa reclamar do vício reribitório. A grande pergunta agora é, professor, o que é esse direito de reclamar de vício reribitório? Quando estão presentes todos esses requisitos que nós analisamos aqui, o que significa direito de reclamar do vício reribitório? Quais são as opções que tem o adquirente quando ele vai reclamar do vício reribitório? O Código Civil prevê duas opções ao adquirente, ou seja, quando está caracterizado o vício reribitório, o adquirente ele pode vir o quê? Ele pode vir e requerer duas coisas. Primeira opção que ele tem, e vejam, vou colocar como uma primeira opção, mas não existe na verdade uma ordem entre elas, o adquirente do bem não está obrigado a seguir uma para depois pedir a outra, ele é livre. Primeira opção que ele tem é de pedir o quê? De pedir o abatimento proporcional no preço. Abatimento proporcional no preço? Sim. Imagine aquele caso, então, que eu estava adquirindo o veículo da minha vizinha, descubro que o veículo estava com o motor fundido, verifico lá, levo em 2, 3 oficinas, aliás, isso aqui virou uma praxe hoje em dia jurídica, não é mesmo? Toda vez que você vai reclamar um conserto de um bem, de uma batida, né? Pegue pelo menos uns 3 orçamentos, não é assim que a gente fala? Então, vejam, a mesma coisa você pode fazer no vício reribitório, fui em umas 2, 3 oficinas, peguei o orçamento, olha lá, de menor valor, lá, está cobrando 5 mil reais. Eu entro com a ação contra a minha vizinha e peço o abatimento proporcional no preço. Que observe, ele pode se dar de duas formas. Se eu ainda estiver pagando pela aquisição do bem, o que eu faço? Eu vou requerer ao juiz para que eu tenha o direito de reter aquela quantia de 5 mil reais. Mas cuidado, mesmo que eu já tenha pago todo o valor do bem, eu posso pedir o abatimento proporcional no preço. Só que daí eu peço que seja o quê? Restituída a quantia. Então, cuidado, porque essa pegadinha aqui já foi feita em alguns concursos, né? Não era prova de OAB, na verdade era um concurso de magistratura aqui no estado de São Paulo, essa indagação. Existe direito a abatimento proporcional no preço se a pessoa já pagou tudo? Claro que existe. Não importa se a pessoa já pagou todo o valor do bem ou se ainda está pagando. O abatimento proporcional no preço, ele sempre existe, ou para reter uma parte do valor, ou para que seja devolvido uma parte do valor pago. Deu para entender? Agora, cuidado. Professor, e se eu não tiver interesse em permanecer com o bem? Meus amigos, se você não tiver interesse em permanecer com o bem, nem mesmo com abatimento proporcional no preço, o que vejo? É uma situação muito comum. Poxa, comprei um automóvel, né, 0 quilômetro, eu imaginava que com 10 mil quilômetros, eu imaginava que o automóvel estava praticamente perfeito. Pô, chego lá, o automóvel já está com o motor fundido. Pô, não me sinto seguro com relação ao resto, deve estar tudo ruim nesse automóvel, a pessoa não deveria dar conservação nenhuma. Eu não quero, isso aqui é uma bomba relógio. Vai dar um problema agora, depois dá outro problema. Eu não quero esse bem. Observe, é o direito do adquirente, ele pode recusar o bem, ele quer devolver o bem. Ele pode fazer isso, o desfazimento, requerer isso em juízo, o desfazimento do negócio? Pode sim. É um adquirente, é um direito do adquirente. Ele pode pedir, né, a redibição da coisa, ele está desfazendo o negócio, ele está devolvendo para o alienante o bem, toma aqui essa sua lata velha, ok? Não quero essa porcaria não, e dá o meu dinheiro de volta. Ele tem esse direito. Só tome cuidado. São duas ações distintas que você deve utilizar para cada uma dessas hipóteses. Quando você vai pedir o abatimento proporcional no preço, você entra com a ação estimatória, também conhecida como ação quanti minores. Você que está estudando para a prova aí de OAB, que está estudando para os concursos, com certeza já escutou essas expressões. Olha o nome, ação estimatória, você quer estimar, verificar qual